São convidados deste 360 os professores Carlos Gaspar e Eduardo Paz Ferreira. Muito boa noite aos dois. O arranque deste Fórum de Davos coincide com a publicação de um relatório de riscos globais para 2018, que diz que o planeta está em período crítico. E fala este relatório, estamos a falar de guerra e de paz. Que papel é que a Europa está a mostrar em Davos que pretende ter neste objetivo de sobreviver num mundo fragmentado? Carlos Gaspar. Ou estamos demasiado preocupados com os problemas do euro só? Nós portugueses, estamos muito preocupados com isso e com o modelo de governação da União Económica e Monetária. A chanceler alemã está muito preocupada com o que se passa no Bundestag, com razão, mas temos o Emmanuel Macron, o presidente francês, que é a nova voz da Europa e que foi a Davos defender a soberania europeia e que a União Europeia deve, ao lado da China e dos Estados Unidos, e de certa maneira entre a China e os Estados Unidos, ter uma projeção internacional mais forte, incluindo não só nos domínios da consolidação da ordem multilateral, que está em mau estado, não apenas no domínio dos acordos climáticos, mas também e, sobretudo, no domínio dos acordos comerciais, regionais e internacionais, que deve ter também uma intervenção na parte de segurança e de segurança militar. A França teve uma intervenção muito forte no quadro da União Europeia para criar o esboço de uma União Europeia de defesa, quer criar, num quadro europeu, incluindo a Grã-Bretanha, uma unidade de intervenção com capacidade para responder militarmente a crises nas periferias europeias, designadamente no Mediterrâneo e no Médio Oriente, onde há uma grande quantidade de crises que exigem intervenção europeia, ocidental, e também tomou uma posição destacada nas relações bilaterais com os Estados Unidos e nas relações entre a União Europeia e os Estados Unidos. Vai, de resto, ser o convidado do primeiro jantar de Estado do presidente Trump em Washington. Portanto, a visão global veio de Macron, que a imprensa britânica hoje tratava como o rockstar deste encontro. Pois, eu acho que o Macron está a ser aquilo que o Sarkozy teria gostado de ser, mas teve o azar de, na altura, a Sra. Merkel estar em plena força, por um lado, e pronto, não a crise não ter as características atuais, não haver um presidente americano como o Donald Trump, que abre, obviamente, um grande espaço para a União Europeia. Tanto quanto cria dificuldades desagradáveis à União Europeia, e ainda hoje o presidente Trump acentuou muito a ligação com o Reino Unido, que não se percebia bem porque parecia andar um pouco perturbada, mas hoje a grande preocupação dele foi mostrar grande defusão, o que implicitamente tem menos amor para o resto da União, ao resto da Europa, da União Europeia. A ideia do Sr. Macron militar é interessante, mas é evidentemente muito difícil de levar por diante. Enfim, houve esta cooperação permanente, mas daí até passar ao exército europeu, que seria o projeto, enfim, que ele gostaria de pôr de pé, penso que será difícil. E, portanto, se a União Europeia continuar a ter intervenções mais ou menos desgarradas e mais ou menos desastradas, como tem acontecido até agora, será mau. De qualquer forma, há um campo, para além do campo militar, que é interessante e que o primeiro-ministro português estava a sublinhar bem, que é a possibilidade de termos um multilateralismo sem os Estados Unidos. Isto é, de termos muito livre comércio, muitos acordos de comércio livre em que os Estados Unidos não entram. E daí não virá um mal extremo ao mundo, até é capaz de vir mais mal para os Estados Unidos e, portanto, a União Europeia tem. E António Costa considerava este um momento que podia ser transformado num momento de oportunidade para a Europa? Pois, a quantidade de momentos de oportunidade que a Europa acha que teve e o pouco que saiu é um pouco assustador. Eu não sou nada entusiasta da ideia que os momentos de crise são momentos de oportunidade.
Eu acho que a presidência Trump é um perigo enorme de que as pessoas não se estão a perceber. É um perigo pela imprevisibilidade, é um perigo pelo exibicionismo, é um perigo pelos interesses privados do senhor sobrepostos a outros, enfim, por toda a espécie de razões. E, portanto, estes ambientes de grande tensão dificilmente acabam bem, na minha opinião. Aliás, Merkel usou pelo menos 4 ismos para não ter que dizer o nome de Trump quando fez um alerta contra os sistemas que estão a atacar as democracias. E ela falava em isolacionismo, protecionismo, populismo e nacionalismo. Tudo isto adere, de não ver o programa adere Trump, muito bem ao Sr. Trump. Então. Theresa May teve neste fórum uma... Pelo menos havia menos expectativa em relação a ela. Hoje a imprensa explicava que o ano passado, no outro fórum, também só tinham passado 7 meses sobre o Brexit, as salas estavam cheias para ouvir. Hoje não estavam nem um terço e, de facto, não havia grandes títulos sobre a intervenção da Sra. May neste fórum. Então, aparentemente, a razão principal era mesmo o encontro com o presidente Trump, depois deste ter cancelado, aparentemente à última hora, uma visita à Grã-Bretanha e também depois de ter anunciado que a França era a nova relação especial dos Estados Unidos na Europa, o que não é uma boa notícia para o primeiro-ministro britânico. E também porque se acumulam os problemas na relação bilateral, nas relações económicas e comerciais bilaterais entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Não é só com a China ou com a Coreia do Sul que há problemas, há também com a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, no processo do Brexit, precisa muito rapidamente de ter um acordo bilateral comercial com os Estados Unidos e, aparentemente, esse processo não está a avançar, ao contrário de outros processos que estão a avançar, União Europeia-Canadá, União Europeia-Japão e, sobretudo, o Tratado da Parceria do Pacífico, que foi reativado pelo Japão, pelo Canadá e pela Austrália e que foi anunciado ontem que os outros 11 países, sem os Estados Unidos, anunciaram no dia em que faz um ano que o presidente Trump disse que, afinal, não estava interessado, eles reconstituíram o tratado sem os Estados Unidos. É evidente que os europeus não estão nada interessados no que é que se passa na Ásia e no Pacífico, estão distantes dessas coisas, mas isto é francamente importante e a escolha da data foi um anúncio feito pelo Canadá ontem em Davos e pelo ministro japonês juntamente, marca, de facto, que não são só os europeus, são os europeus e, neste caso, asiáticos e americanos, são democracias europeias, democracias americanas e democracias asiáticas que conseguem reconstituir quadros multilaterais de regulação do comércio internacional quando os Estados Unidos querem, e é isso que o Presidente dos Estados Unidos vai dizer amanhã em Davos, querem cingir-se a acordos bilaterais de comércio. Há, portanto, aqui 2 modelos de regulação em competição de uma forma muito, muito clara e muito patente. É esta a tradução da mensagem de Trump de América primeiro, mas não necessariamente sozinha. Exato. Pois, eu julgo também que o Presidente Trump está a tentar fazer uma coisa que é, digamos, passar por cima dos Estados. Acho que sintomaticamente ele hoje está num jantar com empresários. Enfim, com nenhum político, mas com empresários. E, portanto, conseguir seduzir empresários, porventura no modelo da Apple, enfim, daquela história muito pouco clara e muito pouco agradável da Apple. Mas há um aspecto muito curioso, que é o de saber porque é que o Trump vai a Davos. Porque não há sequer uma tradição dos presidentes dos Estados Unidos. Desde Bill Clinton, ou seja, há 20 anos e tal. E então há as mais variadas interpretações, a interpretação que ele vai porque o Obama não foi, e portanto ele quer mostrar que vai a uns sítios onde o Obama não ia. Há a interpretação que ele tem uma espécie de luta de classes quase com a elite de Davos, que nunca o aceitou enquanto empresário, nunca o convidou e tal, e portanto ele agora aparece em toda a força. E há, aliás, um vídeo magnífico no site do Huffington Post
que é a chegada do Trump à Suíça. Ele chega lá no avião, no Air Force One, e a seguir passa para um helicóptero e vão 25 helicópteros. A cena é muito semelhante a uma cena do Apocalipse Now, e então o Huffington Post... Não, o Huffington Post pôs as Valquírias, e portanto dá a ideia da... E por terra vão mais umas dezenas de carros, aquilo tem um ar de invasão. São 10 membros do governo americano, então. Exatamente, portanto ele quer fazer uma grande demonstração de força, até porque também ainda há outro aspecto, que é na competição que tem também com o presidente chinês, e não haverá ninguém, de facto, com ele não tenha competições, no fundo, mas também ele, o ano passado foi o inesperado herói de Davos, e ele este ano quer mostrar pelo menos força. Mas é tudo um pouco incompreensível. Ele este ano leva outras coisas para mostrar. Leva uma reforma fiscal e leva dados económicos que são bastante positivos. Os dados económicos não são assim tão positivos. E a reforma fiscal... O Carlos Gaspar e eu estivemos recentemente numa conferência que eu organizei sobre este tema Trump, e há divergências na avaliação da reforma fiscal. Mas, digamos que todas as entidades oficiais, em relação às quais não há, digamos, as UTAUs lá do sítio, que não têm, portanto, instruções, que são bipartidárias e tal, fazem uma avaliação profundamente negativa da reforma fiscal. Depois, há um outro think tank dos irmãos Koch, que diz que a reforma fiscal é maravilha de vários séculos. Curiosamente, aliás, o ponto em que a França e a Alemanha não estão totalmente de acordo tem a ver com a uniformização fiscal, exato, e desta corrida para o zero, que é uma loucura, não é? Com os Estados a baixarem cada vez mais os impostos, com aquele argumento que os ricos com dinheiro vão investir que se fartam e, portanto, as pessoas... E já agora, se me permite notar uma coisa, que é o problema da desigualdade é um problema cada vez mais grave. E aí, há 2 ou 3 anos, Davos interessava-se por isto. Este ano praticamente não está na agenda. Ou seja, o Papa mandou uma carta dura, séria. O Elton John fez uma intervenção também a dizer que a Kate Blanchett, que Davos é uma grande feira, há para tudo, não é? Políticos, atores. E o problema da desigualdade, que é fundamental, até do ponto de vista da segurança que a Ana falava há pouco, esse parece bastante secundarizado. Mas no dia que antecedeu o arranque deste fórum, a Oxfam publicou um estudo que mostrava que a situação se agravava e temos, nesta altura, 80% da riqueza produzida no planeta nas mãos de 1% da sua população. No entanto, o fórum tem um nome interessantíssimo: Criar um futuro compartilhado num mundo fraturado. Isto dá para quase tudo. Há 2 grupos... Não é brilhante. Não, se calhar é, para os resultados que se quiserem deste fórum. Há 2 formas de olhar para este encontro. Os defensores dizem que é uma oportunidade de pessoas influentes e bem-intencionadas fazerem alguma coisa de positivo para o planeta. Os críticos dizem que é um encontro de conspiradores perigosos contra elites. Davos é chique a valer. A pergunta é para os 2, estão em qual dos grupos sobre Davos? Davos é uma coisa muito chique. É para correr bem. Vão receber o Donald Trump como one of us, se não ele, pelo menos. A Ivanka Trump foi convidada para o Fórum dos Jovens Líderes em 2015, salvo erro, e, portanto, já há ali qualquer coisa de familiar na casa. Davos é um sítio onde as pessoas vão para estar e para se mostrarem, não vão tratar de nada verdadeiramente sério. E as pessoas que lá estão não têm razão nenhuma para receber mal o presidente dos Estados Unidos, porque elas estão naquela parte da fiscalidade que provavelmente beneficia destes novos regimes e também dos novos quadros de investimento que... Agora, do lado dos Estados Unidos e do presidente dos Estados Unidos, essa é que é a questão importante, houve uma decisão e, de facto, os presidentes dos Estados Unidos não vão a Davos, o Clinton foi uma exceção. Este presidente teve de ir a Davos, aparentemente porque do lado da administração norte-americana perceberam que
estavam a maltratar demais a relação com os seus parceiros ocidentais, com os seus parceiros europeus, e que talvez este fosse um bom quadro relativamente mobilado e controlado para tentar inverter essa tendência, e também porque a mensagem das novas regras do comércio internacional que os Estados Unidos querem aplicar não estão a passar. Os Estados Unidos, a administração americana tem um argumento, diz que nós não estamos em 1945. O Japão e a Alemanha já não são o que eram em 1945, a Europa Ocidental já não é o que era em 1945 e, portanto, é preciso rever os termos contratuais que foram fixados, em boa parte, nessa altura, quer no quadro do comércio internacional, como no quadro da Aliança Atlântica. E os Estados Unidos têm um argumento nessa matéria. Não sei se o Presidente Trump se vai lembrar do argumento ou se terá de twittar depois, mas, enfim, há um argumento válido. Há questões a rever no comércio bilateral, multilateral. O problema é, evidentemente, que se os Estados Unidos recuam, e se o recuo é percepcionado como um recuo duradouro, então há um risco de protecionismo que põe em causa os problemas da guerra e da paz. Eu queria só saber em qual dos grupos é que está. Sabe, eu estou numa posição um pouco dividida, na medida em que, por um lado, acho que Davos é uma feira de vaidades, um pouco o que o Carlos Gaspar dizia, enfim, as pessoas vão lá ver-se, mostrar-se, também fazerem coisas estranhas, por exemplo, encontros com o presidente de Angola e tal, coisas que podiam acontecer noutros sítios, suponho, que são anunciados como acontecimentos muito ligados a Davos. Mas, por outro lado, há uma coisa, Davos faz parte de uma estrutura não democrática da governação económica do mundo. A força que têm as 1000 empresas que são os donos, digamos, de Davos e que exercem sobre os políticos que se sentem muito lisonjeados de ser convidados para ir a Davos e falar em Davos é assustadora. E depois mistura-se também com a falta de democracia noutras instituições internacionais. Por exemplo, ontem ou há 2 dias, não sei bem, soube-se que o economista-chefe do Banco Mundial, que é um economista brilhante chamado Paul Romer, teve que se demitir porque insinuou, ou disse mesmo abertamente, que um dos principais documentos que o Banco Mundial publica, que é o Doing Business, era manipulado politicamente. E deu o exemplo do Chile, que quando está a Bachelet está no posto 57 para fazer negócios, e quando está o Pinera está no posto 26 para fazer negócios. E, portanto, toda esta estrutura antidemocrática é pouco simpática. Meus senhores, muito obrigada pela vossa reflexão. Obrigada, boa noite.